O dia que o crush me deu perdido no restaurante pra não pagar a conta. Bora pra mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva aqui no canal que todo dia eu solto história nova. Bom, nessa época eu estava com 28 anos e eu havia acabado de sair de um casamento. De um casamento de 2 anos que não deu certo, né? Porque esse meu ex-marido me traiu, então a gente se separou. Mas eu continuei seguindo a minha vida, tal, até que apareceu um rapaz, muito bonito por sinal, que começou a curtir todo que eu publicava, me mandar mensagem de bom dia, boa tarde, mas eu sempre ignorei. Mas depois de um tempinho eu resolvi compartilhar, né, daquilo, né, conhecer ele melhor ali através dessa rede social. E foi quando nós começamos a conversar. Sério, no perfil dele só tinha foto dele em carros importados, andando de jet ski, sabe assim, só passeio top. Naquele momento eu já resolvi cair fora, porque na minha cabeça era assim, cara, esse cara tem dinheiro, ele deve se achar a última bolachinha do pacote. E eu perto dele, assim, perto das fotos dele, gente, eu era uma pé rapada. Eu ralava ó, dia e noite pra ter as minhas coisinhas, sempre foi assim. Então foi quando eu comecei a tentar sair daquela conversa, nisso nós ainda estávamos só conversando no virtual, e eu comecei a dar uns gelos nele. E ele percebeu, e um dia ele me chamou e falou assim, por que eu tava ignorando ele e tal. E foi quando eu falei, olha, nós somos de mundos diferentes, né? Eu não tenho o mesmo status que você, eu não quero que ninguém a gente venha ficar, tô ficando com você por interesse. E ele só falou pra mim que não tinha nada a ver, que agora que ele queria me conhecer mais ainda, porque ele sabia que eu não era interesseira e tal. Beleza, nisso a gente só tinha conversado pela rede social, trocamos o número de telefone. Aí pronto, era todo dia nós nos falamos e depois de quase um mês nós nos falando porque eu ficava enrolando para encontrar ele, ele me chamou para sair mais uma vez e eu resolvi aceitar. Eis que me chega o final de semana que nós vamos sair. Eu me troquei, esperei ele na porta de casa e uns 20 minutos antes dele chegar, 20 minutos, ele tinha falado para mim que ele morava do outro lado da cidade. Ele falou para mim que o carro dele tinha dado um problema, mas que ele iria deixar só num amigo dele que era mecânico, ia pegar um Uber e nós íamos sair porque ele queria muito me conhecer pessoalmente. Naquela hora eu pensei assim, caramba, né, eu tô valendo tudo isso, né, o cara mesmo com o carro quebrado, ele vai dar um jeitinho e vai vir. E ele chegou e nós fomos. E a intenção era ele me levar pra jantar. Gente, na hora já me veio assim no pensamento um dogão, uma pizza. Mas na hora que eu cheguei, que restaurante lindo. Nunca na minha vida tinha pisado no lugar daquele. Beleza, sentamos, eu abri o cardápio. Eu ficava até com medo de pedir, porque era tudo pra mim. Nas minhas condições era tudo muito caro. Mas ele pediu ali, falou pra mim, né, pediu mesmo, porque era muito gostoso e tal. E eu fui na dele. Realmente. O jantar estava maravilhoso. Gente, aquela noite eu bebi até vinho. Sabe assim, aquele negócio chique? Eu nunca tinha comido num lugar daquele. Até que terminamos de jantar, ele falou assim, ó, pede a sobremesa, pede isso aqui pra mim e pede pra você. Eu só vou no banheiro rapidinho. E foi. Eu pedi a sobremesa e tô lá, né? A sobremesa chegou, tô esperando ele pra começar a comer e nada. E eu tinha pedido um petit gâteau da casa. E eu falei, quer saber? Eu vou comendo aqui, né? Esse cara deve estar com dor de barriga no banheiro. Mas eu comecei a comer, terminei de comer. Sorvete lá, sobremesa que ele tinha pedido com sorvete já tinha até derretido. E nada desse cara. Diz que o garçom me chega e pergunta se eu vou querer mais alguma coisa. E eu só falei assim, não, né? A sobremesa dele até já derreteu, eu tô esperando ele voltar. O meu querido garçom que estava me atendendo falou assim, não moço, o rapaz que estava aqui com você falou pra gente só te servir muito bem e tal, mas que ele precisava resolver uma emergência, mas que ele já tinha deixado tudo certo pra você acertar no final. O cara tinha me dado um golpe. Ele comeu o prato mais top da casa e ele simplesmente saiu. Não posso falar que eu não tinha R$1 no bolso, mas nunca que eu tinha o valor que tinha dado aquela conta. Nosso jantar simplesmente deu R$694 com a sobremesa. E ainda bem que ele pegou 2 taças de vinho, porque se ele tivesse pego a garrafa, aí sim eu estaria ferrada. Eu entrei em desespero. Eu literalmente comecei a chorar pro garçom. Falei pra ele que eu não tinha condição de pagar aquilo ali. Nisso eles já me chamaram lá dentro, eu expliquei tudo o que estava acontecendo. Eles falaram que não tinha como, que eu precisava pagar, que não sei o quê. Mas eu de fato não tinha. Eu tinha R$250 que era para eu pagar uma conta minha. Liguei para uma amiga minha, expliquei o que estava acontecendo e ela foi lá me socorrer. Passei aquela conta no cartão e o gerente, com dó de mim, ainda parcelou em 3 vezes. Cara,
O perfil dele sumiu, o WhatsApp ele me bloqueou. Não sei nem se o nome que eu conheci era de fato o nome dele. O número eu não sei se ele bloqueou em tudo, em ligação, ou se ele simplesmente jogou aquele chip fora, mas nem ligação eu consigo fazer e nem de outros números, então acredito que ele não tenha nem mais esse telefone. E hoje em dia eu penso que às vezes ele não era nem ali da cidade, que ele foi ali só pra comer de graça. Mas também hoje em dia eu não me relaciono mais com ninguém de rede social, gente. Isso me fez ter um trauma enorme. Faz 8 meses que aconteceu, eu continuo levando a minha vidinha pacata e tive que ralar bastante para pagar aquelas 3 parcelas do restaurante chique. Mas pelo menos hoje em dia eu posso dizer que eu comi no lugar daquele, né? Mas eu paguei para uma pessoa também que eu nem conhecia. E essa é a minha história.